Olá, a paz de Cristo seja com todos. Eu sou Ângelo Staniski e nós vamos agora entrar num campo um pouquinho mais, não sei se é direcionado, mais profundo, mas necessário, né? É um campo de batalha espiritual, ministerial, que acontece dentro de nossas igrejas, né? E que todos nós precisamos manter a integridade daquele ambiente, e nós temos que, é a única maneira de se manter a integridade de um ambiente é conseguindo tirar o máximo de mistura que puder, né? Então, porque todas essas misturas emocionais, essas misturas espirituais, essas misturas energéticas acabam contaminando demais aquele ambiente. Então, nós temos que entender o que nós estamos emanando, né? Se eu estou emanando ódio, rancor, sentimentos de vingança, sentimentos de intriga, confusão, essas coisas têm que ser todas corrigidas, né? Para que essa casa espiritual, o ministério, a igreja, quanto mais íntegro, isto é, quanto menos mistura ele tiver, né, mais a espiritualidade dessa casa vai ser benéfica, né, para aquelas pessoas que estão ali. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Identificando o espírito de Jezabel ministerialmente e seus padrões de comportamentos dentro de igrejas, dentro de ministérios, dentro de células, dentro de casas espirituais, tá certo? Então nós vamos trabalhar um assunto bem legal. Para a gente poder entender um pouquinho sobre o espírito de Jezabel, vamos fazer um desenho. Vamos imaginar um triângulo, tá certo? E vamos imaginar que agora, nesse triângulo, em cima, na ponta dele, está Lúcifer. Nós trabalhamos na videoaula anterior que as pessoas, Lúcifer, a pessoa, ela não vai incorporar Lúcifer, tá certo? Ela não vai se incorporar. Mas Lúcifer, ele é um espírito de orgulho. Ele manifesta orgulho. Uma das suas principais características é o orgulho. Então, eu não vou incorporar Lúcifer, mas eu posso me apropriar do orgulho dele. Isso é possível. Essa característica pessoal, ela é possível, sim. Eu não vou me apropriar da entidade, me aproprio das suas características. De qualquer forma, vai existir uma espécie de simbiose espiritual, porque uma vez em que ele, né, não ele, mas a espiritualidade dele consegue entender que eu tenho orgulho, ele vai tentar alimentar esse orgulho em mim para que eu emanar no plano terra do seu orgulho. Tratamos isso na aula passada, né? Como nós pegamos situações da quarta dimensão e transportamos para a terceira dimensão e propagamos características negativas da quarta dimensão para a terceira dimensão no âmbito negativo. Então, Lúcifer, ele faz uma das suas principais características é o orgulho. Eu não me aproprio da entidade de Lúcifer, mas assim do seu orgulho. Vamos lá, ok? O espírito de Jezabel, ela vem na linhagem de Lúcifer. Imagine que dentro deste triângulo nós temos um pêndulo, né?
E vamos entender que dentro desse pêndulo, seguindo a linhagem de Lúcifer, está a nossa personagem, o espírito de Jezabel. Muito bom. Então, o espírito de Jezabel está alinhado com Lúcifer na linhagem do orgulho. Então, ela sempre também vai demonstrar orgulho. Vamos entender um pouquinho sobre ela, que é uma potestade do ar, tá certo? Vamos para a classificação dela. Poderosa potestade do ar. Isto é, Jezabel, ela tem uma característica muito comum. Ela não tem um ponto de firmeza, né? O espírito de Jezabel, ela não tem um ponto de firmeza. Assim como na Bíblia, Jezabel teve que, né? O seu ponto de firmeza era Acabe. Então, Jezabel, ela também vai precisar de um ponto de firmeza. Ela vai se associar com ou o espírito de Jezabel, dentro de um ministério, ela age como um pêndulo, porque ela não tem força própria. Ou ela vai unir forças. Ela vai buscar unir forças com Leviatã ou com Mamon, vantagens, né? Leviatã, ele é uma entidade de inveja, basicamente de inveja. Então, o espírito de Leviatã, dentro de uma casa espiritual, ele vai gerar inveja, ele vai gerar disputas, ele vai gerar competições. Dentro de qualquer igreja, dentro de qualquer ministério, o espírito de Jezabel, para poder manter um controle, para tentar controlar, articular suas situações, ela vai tentar buscar força com Leviatã, que é um espírito de disputa, de força, Leviatã, por ele entrar numa classificação de dragão. Então ele vai tentar, ele tem uma principal característica é a sua força. Então Jezabel vai buscar força com Leviatã, tá certo? Ou ela vai buscar se aliar com Mamon, com vantagens financeiras, né? Ah, deixa eu fazer alguma coisa aqui para mim ganhar um dinheiro, deixa eu fazer alguma coisa para mim ganhar uma vantagem, né? Então, qualquer tipo de vantagem, né? Mamon não é somente dinheiro, mas é qualquer outro tipo de vantagem. Então o espírito de Jezabel, ela vai fazer isso. Ela vai estar tentando se alinhar com Mamon ou com Leviatã. E isso acontece. Vamos dar 3 exemplos de disputa de força, né? O espírito de Leviatã, ninguém vai incorporar Leviatã, mas a pessoa se incorpora, se apropria da força dele. Então, o espírito de Jezabel, ela vai tentar, como ela é um espírito de controle total, ela quer ter um controle absoluto, para ela poder imprimir o seu controle, ou ela vai buscar força através da disputa, através da guerra, através das divisões, através das discórdias, ou ela vai tentar se infiltrar financeiramente, ela vai tentar manter um controle financeiro.
ela vai querer, né, ter acesso, estabelecer seu poder de controle através de um sistema financeiro, gerando monopólios financeiros. Isso também acontece muito, tá certo? Então, se ela não tiver força de Leviatã e se ela não tiver força de Mamon, ela em si mesma ela é muito fraca, né? Então, quem tem o espírito de Jezabel sempre vai estar correndo atrás de alguém, né? E geralmente esse alguém é um líder, né? Jezabel, ela se mostra dentro do ministério com um espírito de muito religiosidade, né? Nós vamos ler ali depois que quando ela mandou matar Nabote, né? Ela falou, chame 2 homens de Belial e fale que eles profanaram, fale que eles falaram mal de Deus, né? Apregou no jejum, olha ela querendo se mostrar como um espírito de religiosidade, né? E isso acontece como um padrão de comportamento, né? Sabe aquela pessoa que quer mostrar ser religioso para uma liderança? Ele fica lá no ouvido do pastor, né? O espírito de Jezabel sempre tem que estar no ouvido de alguém, né? Principalmente se for liderança, se for pastor. Olha, pastor, ó, tá vendo a irmãzinha lá? Tá com a saia toda amarrotada. Ó, tá vendo o irmãozinho ali? Não tá orando. Ó, tá vendo esse louvor? Não tá bom. Ó, fica uma espécie de cobra, né? Cobra, olha o horário, olha como que tá as coisas. Então o espírito de Jezabel sempre vai estar buzinando no ouvido, parece um comichão. A pessoa com o espírito de Jezabel parece um comichão que a cada 5 minutos tem que estar buzinando alguma coisa no ouvido da liderança, para tentar imprimir para aquela liderança um falso senso de religiosidade, mas na verdade a pessoa com o espírito de Jezabel quer manter o controle sobre a situação, através de cobranças, né? E através de cobranças para ela própria, né? Quando que você vai impor para me empregar? Quando que você vai me dar uma oportunidade? Quando que eu vou fazer as ofertas? Quando que eu vou? Fica cobrando. É um abuso excessivo de cobrança, sabe? É um exagero, né? É uma coisa assim que é complicada. A pessoa com o espírito de Jezabel, ela, uma característica é fazer cobranças. Cobrar, transformando o inferno na vida da liderança. Sempre está cobrando alguma coisa, chamando atenção, com pretextos de falso senso de religiosidade. No fundo, ela quer se expor. Quem tem o espírito de Jezabel faz cobranças, né? Quando você vai me dar alguma coisa, né? No fundo, como o espírito de Jezabel está ligado com o espírito de Lúcifer, e Lúcifer, ele, em outras palavras, ele quis ascender a uma ascensão indevida, a qual não foi conferida. Então, quem tem o espírito de Jezabel sempre vai fazer esses tipos de cobranças para tentar ascender ministerialmente, né? Para tentar um lugar ao sol no mundo gospel, né? Para que ser reconhecido, né? Ser, né? Visto. Então, quem tem o espírito de Jezabel tem um padrão de comportamento de sempre estar querendo ser visto, né? A pessoa é incapaz de ficar numa situação apagada, numa situação discreta, né, numa situação simples. Ela sempre vai estar fazendo esforços para ser visto, quer seja em cima do altar, quer seja no meio de qualquer coisa. Vamos lá. A entidade, tá ok? Mas automaticamente com a entidade vamos entrar no processo de identificação. Ó. A origem Babilônia é chamada Senhora dos Reinos. Ela se coloca no lugar do Espírito Santo. Esse se colocar no lugar do Espírito Santo, ele é bem interessante, né? Porque o espírito de Jezabel é uma falsa, um falso... Jezabel, ela foi uma falsa profetisa, né? E quem é o falso profeta? Nós entendemos que pela palavra de Deus, a profecia, ela é assim, o Espírito de Deus traz para mim a informação, uma informação profética, essa informação ela é trabalhada dentro de mim e então eu transporto essa
porção. A última aula sobre aplicação de sabedoria em contexto pessoal, eu basicamente falei sobre isso. Mas como que o falso profeta ele opera? Ele não recebe a informação de Deus. Ele não recebe. Ele simplesmente fala assim: eu profetizo na sua vida que isso vai acontecer. Mas perceba, eu não tive informação de Deus. Não tive nada. Mas eu profetizo. A minha palavra se cumpre. Eu sou profeta. Mas Deus não falou nada, né? E nós já trabalhamos em algumas aulas anteriores que Deus, ele não é obrigado a simplesmente executar qualquer besterol que sair da minha boca. Ele não tem obrigação nenhuma. Deus, ele não tem obrigação, Deus, ele não tem responsabilidade com algo que ele não executou, que ele não mandou fazer, que ele não revelou. Aquilo que não é revelado por Deus, Deus não tem responsabilidade nenhuma. Deus, ele tem responsabilidade em cumprir, em executar aquilo que de antemão ele falou. Isso sim, ele tem essa responsabilidade. Mas hoje existe uma legião de pessoas querendo ser reconhecidos como profetas. Eles ficam que nem umas maritacas, que nem uns papagaios, falando um monte de besterol, porque eu profetizo, porque a minha palavra se cumpre, que se eu falar algo para a sua vida, vai acontecer, porque eu sou profeta. Ó, tira o Espírito de Deus e coloca a pessoa no lugar. Aí vai falar um monte de besterol. Se não acontecer na vida daquela pessoa, sabe o que eu vou falar? Ah, você está em pecado, a culpa é tua, não é minha. Eu nunca vou assumir que Deus não falou comigo, mas vou pôr a culpa no outro. Ah, não aconteceu porque você está em pecado, porque você está desorganizado, você está desalinhado. Alguma coisa aconteceu aqui que não se cumpriu, né? Aí entra a famosa profetada. Aí onde muitos cristãos, né, são enganados, né? Infelizmente por conta disso. Porque o espírito de Jezabel quer tirar o Espírito Santo das igrejas, dos ministérios, de cima do altar, e a pessoa se aplica como o profeta, o novo profeta, né? Então, é esse trabalho de substituição. Aí, se uma pessoa com o espírito de Jezabel, né, tem essa liberdade, ela vai promover um monte de coisa, né? Um monte de confusão, por assim dizer, né? A pessoa que tem o espírito de Jezabel, ela sempre vai tentar convencer os outros que ela é um profeta. Então, uma das características do espírito de Jezabel é procurar as mentalidades fracas para poder enganar. Uma pessoa que não tem um raciocínio rápido, uma pessoa que não tem um raciocínio, né? Aquele raciocínio perspicaz, aquele raciocínio assim espertinho, uma pessoa que tem uma leitura mental um pouco mais lenta, uma pessoa que às vezes é um pouco ingênua, os inocentes. Então, quem tem o espírito de Jezabel, esse padrão de comportamento dentro do ministério, vai buscar pessoas mentalmente, né, com estado mental em deficiência para promover o engano. Falamos sobre isso em uma das nossas primeiras aulas, onde Jacó fez isso, né? Jacó, quando ele foi falar com seu pai estava cego dos olhos, né? Ele estava velhinho, já havia várias deficiências ali, para ele poder enganar o seu pai, né? Para poder alcançar a bênção na primogenitura. Então, Jacó, ele fez várias articulações de mentiras e enganos para enganar os sentidos do seu pai. Então, quem tem o espírito de Jezabel vai buscar pessoas a qual ela sabe que pode enganar. E quando ela sabe que pode enganar, ela vai gerar força, vai buscar força de Leviatã, né? Então é normal quem tem o espírito de Jezabel correr para 3, 4 pessoas diferentes e falar: olhem por mim, né? Estejam intercedendo pela minha vida, estou sendo injustiçado, né?
isso não estou sendo reconhecido, olha, orem por mim, né? Olhem pela minha vida financeira, olhem pelo meu ministério, olhem como eu sou incompreendido, como eu não sou aceito. A pessoa entra num espírito de vitimização, sabe, de comiseração, e começa a buscar força nos outros, força de Leviatã, para se alimentar, tá certo? Se alimentar de forças, formar o seu grupinho ali de engano. Suas vestes são de cor púrpura e adornada com pedras preciosas e pérolas. Também possui um cálice de ouro na mão, cheio das abominações e imundícias da sua prostituição. Ela age disfarçadamente para atuar também de outras formas. Estão debaixo do seu comando diversos espíritos, conforme uma lista que nós vamos dizer daqui a pouco, tá? Função, ó. O espírito é um espírito de insubmissão e rebeldia. Então, esse espírito de Jezabel é um espírito de rebeldia, sempre vai ser rebelde, principalmente aos verdadeiros profetas. É um espírito que não quer se submeter, que não aceita a submissão. É um espírito que não aceita receber uma ordem, né? E essa insubmissão, geralmente, ela começa a acontecer dentro de casa. Nós vamos tratar aqui, né? Não é o caso, mas existe uma inclinação muito grande para que mulheres acabem assumindo características do espírito de Jezabel. Homens também assumem, mas o formato de um homem assumir é diferente da mulher. Mas a mulher ela acaba sendo insubmissa ao marido. E como ela acaba sendo insubmissa? Ela começa a aviltar, ela começa a injustiçar, né, o marido. Né? Esse meu marido, ele é um banana. Esse meu marido não ora. Esse meu marido não jejua, imprimindo uma falsa, né? E ela acaba ali esmagando o seu marido. Ela acaba pisando nele pelas palavras. Esse meu marido aí não presta, né? Começa a falar mal do próprio marido. Depois vai para dentro do ministério e começa a falar mal de profetas, dos verdadeiros profetas, né? Porque o espírito de Jezabel é uma assassina de profetas. Então ela sempre vai perseguir um espírito, um verdadeiro profeta de Deus. É um espírito de insubmissão e rebeldia. Ela se levanta contra toda autoridade instituída. Ela não respeita. Né? Pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode ser sacerdote, sacerdotisa, não respeita. Ela vai dar um jeito, ela não vai respeitar, né? Destrói casamentos através da rebeldia da mulher. Disputa com o sexo oposto, disputa com seu próprio marido, né? Ela precisa estar numa posição mais elevada que o próprio marido. Ela não liga se o seu marido estiver por baixo. Se ela estiver por cima, está valendo. É voluntariosa. O voluntariosa, não pode ser confundido, tá? Uma pessoa voluntariosa é uma pessoa que trabalha segundo sua própria vontade. Trabalha segundo o seu próprio querer. Eu quero, então eu vou lá e faço, né? É o desejo da pessoa, é o egoísmo da pessoa na busca daquilo. E esse estímulo da sua própria vontade, então a pessoa que tem o espírito de Jezabel, ela vai buscar satisfazer as suas vontades e não fazer aquilo que o Espírito Santo manda, né? Ou aquilo que o Espírito Santo está pedindo que se submeta. Não, ela vai querer fazer a sua própria vontade, impor a sua própria vontade e muitas vezes pela força bruta, né? O espírito de Jezabel, ele vai exigir uma submissão cega de pessoas. Ele vai exigir que as pessoas sigam ela cegamente.
vai exigir que não vai ser inflexível, não vai tolerar nenhum tipo de flexibilidade. Ela não é administrativa. O espírito de Jezabel, ela quer impor a sua vontade pela força bruta. E isso, espiritualmente, é tirania, né? E ninguém gosta de estar debaixo de uma autoridade tirana, né? Isso é chamado tirania espiritual. Disputa com o sexo oposto. É voluntarioso, quer fazer sua própria vontade, domina as pessoas com o olhar e libera palavras ferinas quando contrariado. Quem tem o espírito de Jezabel, ela quer, essa pessoa, ela vai querer, na verdade, tem o termo dominar, né? Pessoas com olhar, mas ela vai querer intimidar. Quer intimidar pessoas com olhar. Quer intimidar pessoas com padrões de comportamento. Quer intimidar com a voz. Né? Ela quer chegar num ambiente, gerar uma intimidação, intimidar todos a uma submissão. Como se ela fosse um estado elevado, né? Usa a palavra, domina as pessoas com o olhar e libera palavras ferinas quando contrariado. Você quer conhecer quem tem o espírito de Jezabel? Quer? Contrarie a pessoa, confronte ela, coloque em xeque as suas vontades, coloque em xeque essa vontade que essa pessoa quer impor, essa vontade que essa pessoa quer dominar, coloque isso em xeque, contrarie, e você vai ver quem verdadeiramente é. O verdadeiro caráter da pessoa, ele é revelado no confronto. O verdadeiro caráter de uma pessoa, se eu quero fazer alguma coisa, mas se eu estiver errado, e se eu for corrigido pela minha liderança, vai ser a minha reação que vai demonstrar quem eu sou. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu falo, então, peraí, eu estou errado, deixa eu me consertar, deixa eu me corrigir, eu estou, né, de certa forma, enganado. Mas quem tem o espírito de Jezabel, ao ser contrariado, a pessoa vira o Satanás. Ela vira os infernos dentro da igreja, literalmente. Esse espírito usa ambos os sexos, contudo tem sido maior a sua influência sobre o sexo feminino. A sua força está no domínio à base da força bruta. Quer dominar com força. Quer dominar com opressão, oprimindo, né? Intransigência e impaciência são algumas das suas características. Não suporta ser contrariado. São pessoas emocionalmente instáveis e são mais fáceis de serem dominadoras. Então, são pessoas emocionalmente instáveis. Ela não tem estabilidade, ela não tem um equilíbrio. Equilíbrio não tem nenhum. E também não tem paciência. Quer fazer um teste? Pede para a pessoa esperar. Né? Às vezes a pessoa vem com umas cobranças, né, para a liderança. Fala para essa pessoa assim, espera aí, vamos orar durante 2 ou 3 meses, vamos colocar diante de Deus essa situação e veja o comportamento dela. Ela não vai aceitar a paciência, ela não vai aceitar a benignidade, né, ser benigno, ser, né, ter mansidão de tempo, ela não vai aceitar. Não, para o manipulador tem que ser na hora que ele quer, como ele quer. E isso tem que entrar em confronto e combate. Não pode acontecer. Né? Quer ver quem tem o espírito de Jezabel? Né? Coloque a semente da paciência. Fale para ele, seja paciente, saiba esperar. No tempo certo vai acontecer? Não. Quem tem quer tudo para a hora, porque é uma motivação do desejo próprio da pessoa. Tá certo? Então essas são uma das primeiras características que influenciam o âmbito de igreja, o âmbito de ministério, tá certo? E nós vamos entrar agora nas próximas aí características aí que
a pessoa acaba demonstrando no seu padrão de comportamento. Falamos uma vez e vamos repetir, né? Padrão de comportamento de todo cristão, Gálatas 5, a partir do versículo 22. Não está acontecendo isso, alguma coisa está de errado, né? A pessoa está emanando coisas erradas. E a pessoa tem que ser, né, muitas vezes, sempre, tem que ser desconstruída e ser reconstruído, né? Se eu tenho um padrão de violência, de agressividade, então essa violência ela tem que ser destruída dentro de mim para que a mansidão seja reconstruída no lugar. Então, o nosso termômetro de padrão comportamental é Gálatas 5. Se eu não estiver, o meu padrão emocional, o meu padrão de comportamental, se não estiver de acordo com Gálatas 5, quem está errado sou eu. Então, sou eu que não estou me adaptando à palavra de Deus. É a palavra de Deus, segundo a força do Espírito Santo, que não está agindo dentro de mim. Então, eu tenho que ser corrigido. Tá certo? Se toda a igreja, todos os líderes, todos os pastores, né, operassem dentro de Gálatas 5, nossa, a igreja seria riquíssima e poderosíssima, né? Mas nós temos visto aí ministérios sofrendo a duras penas porque não cumprem o que está na palavra de Deus. Vamos para a segunda aula. Eu sou Ângelo Staniski, se isso está gostando, né? Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus pastores, com suas lideranças, que com certeza esse assunto é bênção para o corpo de Cristo, para a igreja como um todo, tá certo? Nos ajudem compartilhando, se inscrevendo no canal, que vocês vão estar nos ajudando e nos motivando a continuar esse tipo de trabalho. Eu sou Ângelo Staniski, fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima videoaula.